Olá, pessoal. Me chamo Saulo e irei facilitar a palestra intitulada Da Fragmentação à Integralidade: Redes, Cuidado e Tecnologias Leves em Saúde, como parte da programação do Terceiro Congresso Brasileiro Integrado em Saúde Pública e Coletiva. De antemão, gostaria de agradecer a todos os membros da comissão organizadora que tornaram este evento possível. Antes de iniciar minha fala, vou me apresentar brevemente. Sou enfermeiro de formação, egresso pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. Possuo especialização em Gestão e Planejamento em Saúde pela Faculdade Holística e estou finalizando meu mestrado em Gestão da Qualidade em Serviços de Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Possuo experiência docente, assistencial e gerencial. E eu já inicio com a seguinte pergunta, para inquietar a mente de quem está nos ouvindo, nos assistindo. Por que ainda não conseguimos, apesar de contar com profissionais qualificados, tecnologias disponíveis, serviços estruturados, ainda assim, o cuidado em saúde ele se considera, ele está fragmentado, né? Por que que isso acontece? Aí eu trago a seguinte situação para a gente refletir. Imagine um usuário que ele passa pela unidade básica, certo? De lá, encaminhado à consulta com o especialista. Da consulta, ele é direcionado à internação hospitalar. Após finalizar o tratamento, recebe alta e volta para a atenção primária, né? Você percebe que ele passou por todos os âmbitos, todos os níveis da rede de atenção à saúde. Mas será que ele realmente recebeu um cuidado integrado? Porque o problema não é necessariamente a ausência de serviços. Eles estão ali, estão acontecendo, estão trabalhando, só que eles não estão conectados. Eles não estão conversando entre si. Daí vem a fragmentação, né? Vem essa questão de que apesar de estarmos sempre avançando, ainda há muitas fragilidades que precisam ser superadas, né? Que apesar do nosso país, que possui uma dimensão continental, né? Daí você já tira um grande desafio do nosso sistema único de saúde, essa questão da cobertura, apesar de ter essa expansão significativamente maior nos últimos anos, ainda há uma certa fragilidade no cuidado, porque os serviços não se comunicam, os usuários se perdem nos fluxos e os resultados eles não alcançam aquilo que deveriam alcançar. Porque mais cobertura não significa necessariamente mais integralidade, certo? E daí a gente entende o que está por trás dessa fragmentação, que são serviços isolados sem comunicação, uma repetição desnecessária de exames, há uma descontinuidade no cuidado, o usuário ele sai sem referência ou coordenação e há uma perda de informações entre os pontos de atenção. Eu tiro por alguns exemplos que eu tenho no meu ambiente de trabalho. Quando o paciente ele recebe alta, muitas vezes, aquele que não tem um certo conhecimento dos seus direitos em saúde, ele acaba se perdendo e não sabendo para onde ir quando sai do hospital. Mesmo nós direcionando, olha, você tem que procurar a unidade básica, o posto de saúde próximo à sua casa, eles vão lhe direcionar, eles vão, digamos, dar as orientações para os cuidados domiciliares quanto à questão de curativos, a questão de retirada de pontos, enfim, esse controle pressórico, glicêmico, enfim, essas atividades que são, da atenção primária e que muitas vezes o usuário ele não tem esse conhecimento, certo? E há essa fragmentação, essa fragilidade. E alguns teóricos, eles trouxeram a construção desse fluxograma, dessa imagem que eu trago para vocês, que é justamente para que a gente entenda que o sistema, muitas vezes, ele está fragmentado e hierarquizado, onde nós temos a alta, média e baixa complexidade em saúde, onde cada um está ali focado em apenas resolver aquele problema que chega até ele, mas que muitas vezes não conversa com as demais esferas. Ou seja, o que é competência do hospital se resolve no hospital. O que é competência da unidade básica vai ser resolvido na unidade básica. Mas que eles não conversam entre si para que esse tratamento ele haja uma continuidade, sabe? E que, no final das contas, quem vai sofrer as consequências é o usuário, é o paciente, né? E ao avançar dos estudos, houve essa reestruturação
para que hoje as redes elas estejam com o que a gente chama de redes poliárquicas de atenção à saúde, que você pode ver que a atenção primária ela é a grande coordenadora, ela está ali no centro, no meio, uma integradora de todos os processos, né, de trabalho, e que os níveis de atenção, as redes, elas vão conversar entre si. Que você vê pela imagem que a setinha ela vai e volta, para que a gente entenda que o usuário, por mais que ele não esteja diretamente ligado, sei lá, muitas vezes à atenção terciária, ele vai ter que uma vez ser como a atenção terciária, uma vez ela vai ter que ser integrada em todo esse processo, para que a assistência à saúde ela seja contínua, ela seja integral, certo? Para que de fato a gente não haja, né, sofra as consequências dessa fragmentação no cuidado. E Mery, ele traz umas frases que eu achei bem interessante, que diz, né, cuidado não é dado, é produzido. Acontece no encontro, no trabalho vivo, em ato, no vínculo. Então, é importante a gente entender que para se produzir saúde, para se produzir cuidado, nós precisamos estar ali próximo ao usuário. Não tratá-lo apenas como um número, como um registro, como um prontuário. Nós precisamos, de fato, ter essa sensibilidade de aproximá-lo do serviço, aproximá-lo do tratamento, tá? E com isso, a gente tem alguns conceitos que facilitam o processo de trabalho, como as tecnologias duras, leves e leveduras, né? As tecnologias duras são aqueles equipamentos, instrumentos, maquinário e estruturas físicas, enfim, objetos materiais que auxiliam o trabalho em saúde. Já as tecnologias leves e duras são os saberes estruturados, como, por exemplo, os POPs, protocolos, manuais, diretrizes clínicas. É aquele conhecimento formalizado que orienta a prática, certo? Já a tecnologia leve são consideradas relações, escuta, o vínculo, o acolhimento e a comunicação. São produzidas no encontro entre o profissional e o usuário. Então, apenas no ato de o profissional ouvir e acolher o usuário, ele já está produzindo, já está fazendo parte desse tipo de tecnologia. Aí, mais uma vez, eu trago uma citação de Mery, que ele fala que o cuidado integral ele depende, sobretudo, das tecnologias leves, aquelas que não se compram, mas se constroem no encontro. Ou seja, você pode ter à sua disposição um maquinário de última geração, mas se você não tiver essa sensibilidade no ouvir o paciente, eu falo ouvir não apenas para se diagnosticar, mas o ouvir no sentido de acolher, de receber aquela demanda, porque nem sempre toda queixa que vai chegar para o profissional vai ser uma queixa que vai ser uma queixa de doença, não necessariamente vai ser algo que vai ser resolvido com medicamento, com exame. Às vezes o profissional ele precisa ter sensibilidade para poder acolher o usuário e, de fato, resolver aquela situação, não com remédio, com tratamento, né, com exames, mas sim com uma escuta qualificada, uma escuta humanizada. E as tecnologias leves são aquelas tecnologias que sustentam um vínculo, né? É o que sustenta o vínculo, que elas são relacionais e imateriais, como, por exemplo, o acolhimento, a escuta, o vínculo, a comunicação, a responsabilização, que são elas que sustentam o cuidado integral. E a integralidade, ela é mais que um princípio, ela é uma prática. E múltiplos, e ela possui múltiplos sentidos, né, assim como definido por Matos, como a prática profissional ampliada, a organização dos serviços, resposta às necessidades reais e também através da elaboração de políticas intersetoriais. Então, nós precisamos entender que a integralidade ela não é apenas uma palavra bonita, ela deve estar permeando e estar diretamente ligada ao fazer do profissional. Porque o problema não é o que temos, é como usamos. Então, mais uma vez eu reforço, né? Você pode ter à sua disposição a tecnologia de última geração, mas se você não souber ouvir e acolher, você já vai ter perdido esse elo, esse cuidado, esse vínculo com o usuário.
Porque as redes, né, elas estão ali para trabalhar em conjunto. Aí, como eu falei para vocês, ela é coordenada pela atenção primária, ou seja, é lá que começa, é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde e também é a responsável por gerenciar todo esse cuidado. Nas redes, há essa comunicação entre os pontos de atenção, é uma responsabilização continuada para que o cuidado ele seja contínuo, certo? Porque nós precisamos entender que, mais uma vez, ninguém trabalha sozinho. Nós contamos com o apoio da atenção primária, secundária, terciária, né, com mecanismos de apoio, com tecnologias em saúde também. E essa coordenação ela só é possível através da articulação entre os pontos de atenção, um compartilhamento de informações clínicas, promovendo a continuidade longitudinal do cuidado através da coordenação pela atenção primária, que se torna uma referência através de uma referência e contra-referência efetivas, certo? Para que o usuário ele não saia perdido, ele seja direcionado da forma adequada. Aí eu trouxe para vocês uma ilustração das redes de atenção à saúde, que aí você pode ver que funciona como uma teia, né? Onde é uma organização poliárquica de missão única, com objetivos comuns, onde, né, para que a assistência ela aconteça no tempo certo, no lugar certo, no custo certo e na qualidade certa. Onde você pode ver que o usuário, as tecnologias em saúde, os equipamentos em saúde estão ali à disposição e de forma integrada, certo? Mais uma vez, né, nós não fazemos saúde sozinhos. Eu posso ser especialista, PhD na minha área, mas eu sozinho não vou conseguir resolver a demanda daquele paciente. Eu preciso contar com o apoio de uma equipe interprofissional, não apenas multiprofissional. Vou já explicar para vocês um pouquinho da diferença. E nas linhas de cuidado, né, tem que ser essa questão do acesso ao desfecho, que é uma organização por condição de saúde, com fluxos definidos e articulação entre os níveis de atenção, do acesso ao APS até a resolução integral da necessidade do usuário. E o trabalho em equipe ele deve ser multi ou inter, né, como eu antecipei agora há pouco. O cuidado multiprofissional são aqueles profissionais que atuam lado a lado, mas de forma independente, cada um responde pela sua área. Ah, se eu sou enfermeiro, então eu vou responder apenas no que é competência da enfermagem. Curativos, essa questão de cuidados com dreno, com feridas operatórias, enfim. Se eu sou fisioterapeuta, então eu vou atuar apenas nessa questão da reabilitação respiratória, reabilitação motora. Mas é importante entendermos que nós precisamos trabalhar em conjunto. Por isso, o saber ele deve ser interprofissional, onde cada categoria dentro do seu nicho de atuação, da sua área, vai contribuir com os seus saberes, com a sua experiência, com a sua prática clínica, porque estar junto é diferente de trabalhar junto, né? Já dizia este teórico que eu trouxe a fala para vocês, né? Que a integralidade ela exige colaboração real, não apenas coexistência de especialidades. É uma construção coletiva do cuidado centrado no usuário e não apenas na doença, né? Nós, por muito tempo, vivíamos, né, no modelo de saúde biomédico, hospitalocêntrico, né? Aí já hoje, com a reformulação dos conceitos em saúde, nós temos essa sensibilidade maior de ouvir o usuário, de reconhecê-lo como um indivíduo, não apenas como uma pessoa doente. Mas o serviço oferece o que tem, o cuidado integral ao gosto do que a pessoa precisa, né? O cuidado centrado nas necessidades reais, não apenas na oferta disponível, porque a demanda aparente é só a pontinha do iceberg. Abaixo estão as necessidades de saúde que precisam ser reconhecidas e respondidas. E nesse cenário, nós trazemos algumas etapas, alguns conceitos que são a base, né? São conceitos-chave para que essa fragmentação ela seja solucionada. Primeiro, diz respeito à questão do acolhimento, que é a primeira tecnologia leve, onde o profissional deve adotar uma postura de escutativa, reconhecimento da pessoa, sensação de segurança e pertencimento, para que o usuário ele possa, de fato, dividir e compartilhar com o profissional, certo? Para que haja essa resposta às necessidades reais, porque acolher é o primeiro ato de cuidado.
posteriormente a questão do vínculo, né, que é quando o cuidado se torna compartilhado, que há uma relação de confiança entre o profissional e o usuário, há um protagonismo do usuário no serviço de cuidado, né, no serviço de atenção, e uma corresponsabilização como prática contínua. Porque muitas vezes a pessoa ela fica muito fissurada em achar que a responsabilização do cuidado é apenas profissional, mas não necessariamente. O usuário, a família, precisa estar integrada em todo este processo. E a comunicação é uma tecnologia leve de impacto concreto, porque ela salva vidas quando realizada de forma efetiva. Falhas comunicacionais estão entre as principais causas de eventos adversos em saúde. Por isso, nós contamos com algumas ferramentas, como é o caso do SBA, né, que ele vai estruturar uma passagem de plantão, quando eu falo no nível da atenção hospitalar, tá? Garantindo continuidade e segurança no cuidado. E nesse cenário, né, nós trazemos que é impossível falar dessa questão sem citar a tríade de Dona Badian, né, que fala da estrutura, processo e resultado, onde nesse cenário, o que a gente consegue contar como estrutura? São os recursos físicos, humanos, tecnológicos e organizacionais que sustentam a prestação do cuidado. A estrutura cria as condições para que o cuidado de qualidade seja possível, mas não garante por si só. No âmbito do processo, é aquilo que é feito e como é feito no cuidado ao usuário. Envolve práticas clínicas, tecnologias leves, vínculo e comunicação, o coração da produção do cuidado integral. Posteriormente, nós temos o resultado, que é o impacto na saúde e na experiência do usuário, pois a qualidade depende de bons processos. Estrutura sem processo transformador não produz integralidade, né? Nós precisamos, de fato, entender que não se faz saúde sozinha, nós precisamos estar integrados, ok? E nesse sentido, né, gente, para finalizar um pouquinho, finalizar aqui minha fala, é importante a gente entender que tudo ao redor do mundo está mudando. E no âmbito da saúde, que sempre foi uma área dinâmica, não podia ser diferente, não é mesmo? Então, hoje nós já contamos com tecnologias digitais, com todo esse processo mais tecnológico, esse aparato tecnológico que vai facilitar o processo de cuidado. É importante entender que elas vão otimizar fluxos, mas não vão substituir o encontro humano, o cuidado, aquele toque, aquele encontro, né, entre o ser humano. O que eles vão fazer é facilitar o processo, organizar dados, mas mais uma vez, né, sem vínculo, a tecnologia não vai servir de nada, certo? É preciso haver uma balança do cuidado, porque quando nós associamos as tecnologias digitais com as tecnologias leves há um cuidado integral, certo? Como, por exemplo, o prontuário eletrônico associado a uma escuta ativa e de qualidade, certo? E para finalizar, eu trago uma seguinte citação: integralidade, um compromisso ético, político e técnico. Reconhecer, organizar e cuidar com qualidade sempre. Né? Eu agradeço a todos pela paciência, pela atenção. E de antemão, né, eu gostaria de colocar à disposição para o que for necessário. Agradecer mais uma vez a todos. Dizer que realmente trazer esse assunto à discussão é muito importante, porque quando nós entendemos as potencialidades, mas também as fragilidades do nosso sistema único de saúde, nós de fato nos tornaremos grandes defensores que enxergamos o potencial, como também aquilo que pode melhorar. Muito obrigado a todos e até a próxima.